Olá, tudo bem? Nós estamos aqui retomando o nosso curso de atualidades e para que a gente entenda melhor o ano de 2020, esse estranho ano de 2020, para que a gente entenda melhor o século 21 nesse seu início, a gente tem que voltar no tempo, bastante, lá para 70 anos atrás, mais ou menos, ali nos finais da Segunda Guerra Mundial, final dos anos 40, para que a gente entenda o que foi a Guerra Fria, e como ela construiu as tensões da segunda metade do século XX, que vai levar, inevitavelmente, ao que a gente concebe como o mundo atual. Eu sempre costumo dizer que Hitler ele foi o pai e a mãe da Guerra Fria. Por que isso? Por que eu tendo a dizer isso, que Hitler ele foi o responsável pelas tensões que conduziram à Guerra Fria? É fácil da gente entender. Vamos dar uma revisada. Vamos lembrar que foi exatamente a tentativa de Hitler, das tropas nazistas, da Wehrmacht, de atacar a Rússia, a chamada Operação Barbarossa, que acabou redundando num fiasco monumental para as tropas nazistas. Muitos autores até dizem que foi a partir daí que Hitler começou a perder a guerra. Por quê? Por uma razão simples. Porque a reação soviética acabou pegando Hitler realmente numa situação bem vulnerável. É só a gente lembrar que a reação soviética ela começa exatamente no que nós chamamos de Stalingrado, a grande batalha de Stalingrado. A reação é como a gente diz comumente, assim, Hitler futucou a onça com a vara curta. Foi mexer com os comunistas, né, com o poderoso Estado totalitário stalinista. A reação soviética foi, assim, determinante para a derrota do nazismo. A partir daí, as tropas soviéticas começam a avançar pela frente oriental. Esse avanço pela frente oriental vai conduzir a maior parte dos países que estavam ocupados pelas tropas nazistas, todo o leste europeu, a se converter ao comunismo. É por isso que, terminada a Segunda Guerra Mundial, toda essa região do leste europeu passou a ser chamada de Cortina de Ferro. Ou seja, se dizia o que está para além da Cortina de Ferro. Estava se falando do mundo comunista. É só a gente pensar numa coisa, pessoal, que é bem simples. Se a gente pensar bem, quantos países comunistas existiam antes da Segunda Guerra Mundial? União Soviética e Mongólia. Terminada a Segunda Guerra Mundial, esse panorama se ampliou muito. Nós temos agora a União Soviética, a Mongólia, a Hungria, a gente tem a Alemanha Oriental, a gente já vai falar disso daqui a pouquinho, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, Iugoslávia. Então, se a gente pensar bem, o avanço, né, a Grécia, né, tendendo para um lado e o outro, a gente também já vai falar disso daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai ter a China, mais adiante Cuba. Então, o mundo socialista, o mundo comunista, o mundo vermelho, digamos assim, se ampliou enormemente. Isso criou uma tensão inesperada que nós vamos chamar de Guerra Fria, ou bipolarização do mundo, ou conflito leste-oeste. É uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum. O avanço do socialismo se deu como consequência da expansão soviética no fim da Segunda Guerra Mundial. Não esquece isso, tá? Foi exatamente, é uma cadeia. Hitler precisava de comida e petróleo, invade a União Soviética. A União Soviética reage. A reação soviética vai determinar esse avanço do socialismo. E aí você imagine, né? Um mundo capitalista ocidental se depara de uma hora para outra com um avanço absurdo do poderio soviético e isso vai criar uma tensão inesperada. Isso vai rachar o mundo no meio, por isso bipolarização do mundo, ok? Se fala hoje de nova Guerra Fria, lá adiante também a gente, no final lá do curso a gente vai falar um pouco disso, mas na verdade o que nós temos é uma nova realidade, uma nova divisão do mundo, a bipolarização, o confronto leste-oeste. Aí você vai dizer assim, você que é esperto, estudioso, vai dizer assim, mas Ricardo, peraí, quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, a gente vê que Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista, estavam juntas, exatamente. Era uma união contra o fascismo, contra o nazismo. Mas o que vai acontecer a partir de agora é o que nós vamos chamar de inversão das alianças. Ou seja, aquela aliança entre Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista, contra o nazismo, acaba. É uma cena até, alguns documentários mostram, uma coisa impressionante.
as tropas soviéticas e as tropas americanas se encontrando em pleno território alemão, apertando as mãos, cena que você esqueça nos anos subsequentes que virão a partir daí. Então, isso caracterizou o que nós chamamos de Guerra Fria. Sinais da Guerra Fria já eram percebidos bem antes da guerra acabar. As famosas conferências do pós-guerra, que a gente fala pós-guerra, mas que algumas aconteceram, inclusive, antes mesmo da guerra acabar. A conferência, por exemplo, de Alta, na Crimeia, às margens do Mar Negro, aconteceu ainda em plena guerra. A conferência de Teherã já aconteceu no finalzinho da guerra. A conferência de Potsdam, não. Essa sim já aconteceu, né, no final da guerra. Potsdam é uma área ao redor de Berlim, onde se reuniram lá Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, o homem da bomba de Hiroshima, aquele que substituiu Roosevelt, que era vice de Roosevelt e assumiu a presidência depois da morte do presidente americano, e Joseph Stalin, um homem forte da União Soviética. Nessas conferências se discutiu várias coisas, como seria a participação da Rússia na luta contra o Japão no Pacífico. Cogitou-se pela primeira vez a criação de um tribunal internacional que se encarregaria de julgar os crimes de guerra cometidos pelos nazistas, o famoso Tribunal de Nuremberg. Cogitou-se, por exemplo, e a gente já vê isso, uma possível divisão da Alemanha depois da guerra. Então, várias coisas foram debatidas e discutidas nessas conferências do pós-guerra. Mas uma das que chamou muita atenção foi a divisão da Alemanha. Ficou acertado que, para conter uma possibilidade de retorno do nazismo, a Alemanha seria dividida em 4 partes. Uma francesa, olha, os vencedores da guerra, né? Uma francesa, uma americana, uma Alemanha inglesa e uma Alemanha soviética. Só que a gente sabe que França e Inglaterra estavam neste momento bastante vulneráveis e dependendo bastante dos Estados Unidos. O que é que acabou acontecendo? Formaram-se 2 Alemanhas. A República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, sobre a égide dos Estados Unidos da América, e a República Democrática, imagina, democrática, República Democrática da Alemanha, ou Alemanha Oriental, sobre domínio da União Soviética. A grande questão, moçada, isso é um dos elementos da Guerra Fria mais interessantes, é de que os americanos não abriram mão de Berlim. E ficou decidido que também Berlim seria dividida entre Berlim capitalista, Berlim socialista, Berlim Oriental, Berlim Ocidental. Só tem um probleminha. Berlim ficava totalmente do lado oriental. Então, o que aconteceu? Berlim Ocidental, a Berlim capitalista, virou uma ilha no meio de um mar socialista, ligada apenas por uma estrada. É por isso que nos momentos de maior tensão, os soviéticos chegaram a fechar essa estrada e até água, material de construção, gêneros básicos eram transportados de avião. Ao mesmo tempo, o que os americanos faziam? Tentavam transformar Berlim Ocidental numa vitrine do capitalismo. É por isso que tanta gente tentava fugir de Berlim Oriental, e claro, também por causa da opressão soviética, de todo o totalitarismo imposto pelo modelo comunista que existia do lado oriental, tentavam passar, né, correr. Tem muitos filmes bacanas, tem um filme chamado A Ponte dos Espiões, com o Tom Hanks, que foi indicado ao Oscar e tudo, que conta um pouco dessa história, dessa tentativa de muita gente conseguir passar. Foi por isso que os soviéticos, no início dos anos 60, acabaram construindo fisicamente aquele que seria o maior símbolo de todos da Guerra Fria, símbolo físico da Guerra Fria, que é o Muro de Berlim, né? Essas conferências do pós-guerra também decidiram coisas importantes. Decidiram, por exemplo, também que seria criada uma entidade internacional para substituir a fracassada Liga das Nações. Essa nova organização se chamaria Organização das Nações Unidas. A ONU, que existe até hoje, muito questionada por muita gente. Eu tenho uma opinião pessoal que eu acho que, embora ela seja realmente controlada pelos Estados Unidos, que tem muita força, eu acho que a existência dela é importante. Se é ruim com ela, seria pior sem ela. A ONU é dividida em vários, né, segmentos, como a Assembleia Geral, onde todos os países fazem parte, todos os países têm direito de voto. O Conselho de Segurança, o tão polêmico Conselho de Segurança da ONU. Esse Conselho de Segurança da ONU, vamos lembrar, ele é composto pelos 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar? Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia.
E em 1972, a China, quando declarou que tinha bomba nuclear, atingiu 1 bilhão de habitantes, a China acabou sendo incorporada também. A grande questão hoje, moçada, e tá aí, né, vocês estão vendo, é de que a Organização das Nações Unidas ela já não mais corresponde àquela realidade do final, né, da Segunda Guerra Mundial. É anacrônico. O Brasil é um dos países que questionou durante muito tempo a composição do Conselho de Segurança. Por quê? Porque, embora o Conselho de Segurança tenha os membros permanentes e os membros temporários, esses membros permanentes, vou revisar, hein, porque isso cai. França, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e China, eles têm poder de veto sobre qualquer outra decisão. Os outros membros são membros temporários. Esses membros temporários, eles não têm, eles são observadores. Eles não têm, por exemplo, direito de veto. Então tá aí, essa é a composição, né, do Conselho de Segurança da ONU, com todos os países que fazem parte, mas lembrando a vocês de que só os 5 poderosos, que são os 5 maiores produtores de armas do mundo, é que têm direito de veto no Conselho de Segurança. As críticas mais contundentes que o Conselho de Segurança da ONU recebe estão relacionadas não só à supremacia desses 5 membros com direito de veto, tem a ver também com o anacronismo do Conselho de Segurança, que não reflete mais o mundo atual. Essa charge, por exemplo, aí deixa claro, né, que a realidade de 1945 não é a mesma realidade do século XXI. A geopolítica do mundo mudou, muitas coisas mudaram e precisam ser, obviamente, reavaliadas. Lembrar também de que a ONU tem, além da Assembleia Geral, além do Conselho de Segurança, o Secretariado-Geral da ONU, que era um africano, Kofi Annan, depois um coreano, Ban Ki-moon, e atualmente o Antônio Guterres, que assumiu em 2017. E além disso, nós temos também o Tribunal Internacional de Haia, na Holanda. É um dos órgãos que fica fora, né, da sede da ONU, que fica em Nova York, nos Estados Unidos, encarregado de julgar crimes contra a humanidade. Crimes que são gravíssimos, como genocídio, por exemplo, são julgados nesse tribunal de Haia. Esses são os órgãos que compõem a ONU. Ô, Ricardo, tem mais coisa para a gente falar sobre esse contexto? Ou muito mais. Mas a gente volta na próxima aula para falar mais sobre alguns sinais da Guerra Fria, elementos que caracterizam aquele clima que marcou, né, o final da Segunda Guerra Mundial e o início desse mundo bipolarizado. Um grande abraço para você e a gente volta em breve.